Amada igreja, mais uma noite, Senhor, nos concede por seu amor e por sua graça. Nós estamos na casa do Senhor para orar e aprendermos a sua palavra. E vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude em tudo quanto nós vamos fazer. Vamos pedir a nossa irmã Rose que nos entregue ao Senhor nesta noite. Que Ele nos abençoe o trabalho e cure aqueles que estão a necessitar dele, por exemplo, nossa irmã Marlúcia. Oremos. Amém. Louvado seja o nosso bom Deus. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de João. Primeira carta de João. No terceiro capítulo. Primeira carta de João, no terceiro capítulo, versículos 1 e 2. Primeira carta de João, terceiro capítulo, versículos 1 e 2. Na versão revista e atualizada, ainda na segunda edição. De pé, em reverência à palavra do Senhor. Aquelas que encontraram, digam amém. Leamos todos juntos a santa palavra do Senhor. E o que diz a palavra do Senhor, amada igreja? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados. E de fato, por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
porque haveremos de vê-lo como ele é. Nós somos filhos de Deus, é o que o texto nos diz. E nós vamos agora cantar ao Senhor. E para tanto, com o hino, louvaremos ao Senhor com o hino 222, mais perto da tua cruz. Hino 222, hino 222, mais perto da cruz, mais perto da cruz. Hino 222. Acharam? Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. A seguiste sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar. E com viva fé e profundo amor, com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Amém. Podeis sentar. Vamos à palavra do Senhor. E para ser preciso, no primeiro capítulo do Evangelho de João, João capítulo 1, João, o Evangelho, capítulo 1 agora. Deixem suas Bíblias marcadas. Se tiver 2 marcadores, você marca a primeira carta de João, terceiro capítulo. Se tiver outro marcador, com o dedo você marca João, o Evangelho, o capítulo 1. E para contextualizar a leitura, vamos ler
de 1 a 4, eu vou ler de 1 a 4 na versão de Stern e depois lerei de 9 até o 12. Então vamos prestar atenção. João, vocês acompanhem suas versões. João capítulo 1, versículos primeiro, vou ler versículo 1 até o 4. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Versículo 3 diz assim: todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele nada do que foi feito veio a existir. Versículo 4: nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. Versículo 9: esta era a luz verdadeira, esta era a luz verdadeira. Diz mais, que ilumina, e conclui o pensamento, todos os homens que entram no mundo. Versículo 10, ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, entretanto o mundo não o conheceu. Versículo 11, ele veio para a sua, diz o texto, terra natal, mas seu povo não o recebeu. Versículo 12, no entanto, a todos que o receberam, aos que depositaram confiança na pessoa e no poder dele, ele lhes deu o direito de se tornarem, assim conclui o pensamento, não é? Filhos de Deus. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude na exposição de sua palavra. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, te pedimos, Senhor, com toda a confiança, como diz o texto, em tudo quanto o Senhor Jesus fez e ensinou. Nós temos a certeza e a confiança que por causa dele, por meio dele, somos teus filhos. Fomos pelo Senhor adotados e assim seremos filhos do Senhor para sempre. Nos reveste de confiança, de certeza, de alegria, de paz, de tudo quanto nós precisamos para compreender e viver a tua santa palavra. Aos pés da cruz, Senhor, devotos do Senhor, confiantes no Senhor, somos de fato cristãos firmes em Cristo, a nossa salvação. E portanto, Senhor, nos ensina mais sobre Ele e do aspecto que nós estamos estudando de sua obra, a adoção de filhos. Faze assim, Senhor, tende misericórdia de nós, nos reveste, nos visita aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, pela internet, visita a tua serva Marluce, como tua serva Rose a colocou em tuas mãos, nós assim também referendamos, imploramos e clamamos para que o Senhor esteja com ela, Senhor, a todo instante. Senhor, tende misericórdia de nós, nos ajuda e fortalece. No amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo, nos dota do conhecimento para de fato podermos compreender e viver esse santo evangelho que ora está, Senhor. Estamos a ler, nele confiar e nos faz de fato o entender e o viver. Por Cristo Jesus, o Senhor, é que nós oramos em seu bendito e soberano nome. Por Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. A palavra do Senhor é clara. Vede, vamos para 1 João, depois vamos voltar para o Evangelho. Primeira carta de João. No contexto, só para contextualizar, quando você lê do 27 até o 29, você vê a unção do Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo, diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, diz a palavra do Senhor. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, diz mais a palavra do Senhor, como a sua unção vos ensina a respeito, diz o texto, de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, diz o texto, como também ela vos ensinou a unção. Versículo 28,
Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, diz o texto, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, para se entender que se nasceu de Deus, e é o que nós estamos, o assunto, né? Nosso assunto nessa semana, não é outro senão a adoção de filhos. Como nós falamos ontem, né, pela internet, no canal Saber a Fé, onde nós vamos postar essa mensagem, se tudo der certo, se Deus permitir. Também, isso para que se alguém quiser olhar no canal, rever o que, ouvir de novo o que está ouvindo hoje, se Deus permitir, lá ficará. Então, nós falamos do primogênito ontem, vocês viram que Israel é o filho primogênito de Deus, o primeiro. E se há um primogênito em adoção, o unigênito é Cristo, mas o primogênito é Israel. Se há um primeiro filho adotado, é fato que Deus adotará outros. E Deus o fez, e nós somos filhos de Deus, por meio dessa unção que vem do Espírito Santo, nos habilitando, nos dando nova vida. Nós começamos a estudar o assunto, a estudar através do arrependimento. Nós vimos o novo nascimento, que é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Vimos o arrependimento em si, vimos a justificação, a justiça que vem de Deus sobre nós. E hoje nós estamos vendo a nossa nova posição em Cristo. E hoje nós estamos vendo a adoção de filhos. Há um erro comum, não é? Que é dizer, por conta de uma série de fatores culturais em nosso Brasil e nos países, isso com a mesma origem, para não citar a religião dos outros aqui, mas existe uma visão de que todos somos filhos de Deus. Bom, filhos de Deus são aqueles que nascem do Espírito Santo, nascidos dele. Vede que grande, agora o terceiro capítulo, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, porque Deus nos fez nascer do Espírito Santo, por fé em Jesus, regenerados pela palavra, no poder do Espírito Santo, nascidos de novo, aptos a crer, com arrependimento de fé concomitantemente, ao mesmo tempo, arrependimento de fé, e assim sendo, nós somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, é verdade, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Nesse momento, voltemos para o Evangelho de João. Você está com sua Bíblia marcada, né? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele nada do que foi feito veio a existir. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a suprimiram. O poder da escuridão não pôde esconder a luz do Cristo. À medida que você lê no versículo 9, esta era a luz verdadeira que ilumina todos os homens que entram no mundo. A luz do mundo é o Senhor Jesus. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, entretanto o mundo não o conheceu. Isso é verdade. Versículo 11. Ele veio para a sua terra natal, ele veio para os seus, mas seu povo não o recebeu. Está diferente, né? Na tradução, essa é a tradução correta. Na versão revista, não que esteja errada, a versão revista atualizada ou a versão ou as outras versões, na maioria das versões usa
era, não como substantivo feminino, mas como verbo, que liga o sujeito ao predicado, no caso. Vou abrir aqui no Evangelho de João, na versão atualizada, que é a versão de vocês. Aí tem uma questão gramatical muito importante de se saber. Não é? Sem essa questão você não entende direito, né? João, o Evangelho, capítulo 1, versículo 11, na versão atualizada, diz assim: veio para o que era seu. Notem a redação, né? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aí você consulta o original. No original não está assim. No original grego, literalmente está: veio para aquilo que é seu, e aquilo que é seu, uma tradução bem literal, não o recebeu. Não existe o termo era. A melhor versão que eu encontrei em português é a versão do Peregrino, que na versão do Peregrino ficou traduzido assim: veio aos seus, isso reflete muito bem o que está no original, e os seus não a acolheram. Porque está falando da luz, da verdade, da palavra, que é o próprio Senhor Jesus. Então, repetindo, veio aos seus, e os seus não a acolheram. Aí continua, né, o texto: mas aos que a receberam, a verdade, a luz, a palavra, o Senhor Jesus, os tornou capazes de ser filhos de Deus, os que creem nele, ou seja, em Jesus. É simples, e aqui é uma questão muito importante de se entender. Era em nosso idioma, nossa língua, em nosso idioma português, pode aparecer de duas formas basicamente. Ou três, né? Era com H é um tipo de planta, mas não é o caso. Era com E-R-A, era, pode ser uma era, um período de tempo, portanto, substantivo feminino, ou pode ser um verbo que vai servir no caso de ligação entre o sujeito e o predicado do sujeito. Então, quando você lê na versão revista atualizada, dá a entender que o povo não é mais de Jesus. O povo, qual povo, né? O povo judeu. E dá a entender, e há um erro aqui, não na tradução, porque na própria tradução, que está correta também, essa evangélica, na tradução do Stern, no princípio era a palavra não deixou de ser palavra, só está ligando o princípio à palavra. Lá no princípio você tem a palavra, que é o verbo, o logos, o Senhor Jesus. Então lembrem que está sendo usado aqui dessa mesma forma, ligando o sujeito ali é o predicado. Lá no princípio ele começa tudo, e com ele tudo começa. Então ele estava lá no princípio. Aqui é o significado de era. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra não deixou de ser Deus, só está ligando a palavra aqui a um predicado, sujeito ao predicado, muito importante. O verbo está justamente justaposto aqui, posto no meio. A palavra era Deus, a palavra é o Cristo, e está falando do predicado. O verbo está ligando ao predicado. Deus é, de fato, um substantivo que quer dizer o que a pessoa é, no caso, a pessoa do Cristo, e não o nome dele. Todos sabemos que Deus tem uma série de nomes, que não é o caso aqui. Ele estava com Deus no princípio, e isso faz com que você compreenda melhor o que foi dito até agora por João. Diz mais a palavra: todas as coisas vieram à existência por meio dele, por meio de Jesus, e sem ele nada do que foi feito veio a existir. Então tudo existe por causa de Jesus e a partir de Jesus.
O versículo número 5, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a suprimiram. Nós sabemos que esse mundo vive em trevas, no sentido de não entender a verdade de Deus. O versículo 6, houve um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio para ser testemunha, para testificar acerca da luz, para que por meio dele todos pudessem depositar a confiança em Deus e lhe serem fiéis. Ele próprio não era luz, não. Ele veio como para dar testemunho a respeito da luz. Essa luz aqui vocês já entenderam, é o Cristo, é o verbo, é a palavra, é a razão, é o sentido, é a lógica de Deus vindo ao mundo, é o Senhor Jesus, o Filho unigênito do Pai. João 3,16, todo mundo lembra e todo mundo conhece. A partir do versículo 9, esta era a luz verdadeira que ilumina todos os homens que entram no mundo, todos que nascem, que as suas mães dão a luz, aí eles vêm a este mundo, eles conhecem a luz verdadeira. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, nós já vimos isso. Entretanto, o mundo não o conheceu. Embora a luz esteja presente no mundo, o Evangelho, o Senhor Jesus, que é o próprio Evangelho, o mundo não o reconhece como tal. Versículo 11, ele veio para a sua terra natal, ele veio para a terra da Judeia, ele veio para a terra de Israel, ele veio para o povo de Israel. Mas seu povo não o recebeu. Detalhe, não está dizendo aqui que deixou de ser o povo. Por isso que, mesmo que exista a era, mesmo que existisse um verbo ligando aqui, né, sujeito a predicado, não seria esse o sentido de que Israel deixou de ser povo de Deus. Israel continua sendo o primogênito, filho adotado de Deus. No entanto, a todos que o receberam, aos que depositaram confiança na pessoa e no poder dele, da luz de Cristo, que é a luz do mundo, ele lhes deu o direito de se tornarem, diz o texto, filhos de Deus. É uma adoção. Como nós explicamos na internet, adotar é aceitar, é receber, é uma aceitação, é aceitar aquela pessoa, aquela criancinha que está desvalida, sem meios, sem ninguém no mundo, é tornar aquela criança, né, filho de quem a adotou. Isso é muito importante de entender, porque é uma parte do Evangelho que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de conceberem. As pessoas até entendem que o Senhor perdoou os pecados, embora não aceitem, muitos não aceitam o fato, mas as pessoas compreendem que seus pecados foram perdoados em Jesus, ficam às vezes naquela decisão de aceitar ou não a Jesus, mas o que elas não compreendem é que passa-se a ser filho de Deus à medida que Cristo habita em seu coração. Isso por uma obra de Deus que dotou a pessoa de fé, de ter a Cristo em seu coração. Entendimento, coração, não é o órgão mais ou menos por aqui que pulsa e a bomba, né, que joga sangue para todo o organismo, todo o corpo humano. Mas o verbo, a palavra, a ação de Deus que salva o homem. E, voltando para a primeira carta de João, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Não é pouca coisa, é muita coisa. Ser filho de Deus. E não há reversão. É bom lembrar, e nós vamos ainda falar domingo, né, pela manhã e à noite, a respeito da adoção, mas é bom lembrar agora que não há reversão na adoção, nem na humana, assim como Deus jamais deixará de ser pai de Israel, como nós vimos na mensagem, Oséias 11:1, Jeremias, Êxodo 4:22, nós vimos ali exposto aos nossos corações a verdade de que Deus tem um pacto eterno de paternidade com o povo de Israel, com a nação de Israel.
Da mesma maneira, é análogo à nossa situação, a analogia da nossa vida com Deus. Deus tem um pacto eterno com todo aquele que Ele escolheu em Cristo, e que conhece a Cristo, e que ama Jesus, que vive por Jesus, e de Jesus foi recebido por Deus como filho. Por Jesus isso aconteceu. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, diz o texto, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. E o mundo também não gosta dos filhos de Deus. E isso é verdade. Quando você, e é análogo também à nossa situação, quando você examina a história do povo de Israel, o povo judeu vem padecendo há milênios já, e o padecimento dos hebreus, israelitas e hoje judeus, a base desse sofrimento é o fato de Deus os ter escolhido. Então, à medida que que as igrejas deveriam pregar, não é que elas não pregam, a maioria, é que à medida que você é recebido por Deus como filho, as pessoas não vão gostar de você. As pessoas vão perseguir você. E sua vida vai ser mais difícil do que seria a vida de alguém que rejeita Deus. No mundo que jaz no maligno, que jaz no sujo, esse mundo, ele ama a quem é como ele, ou seja, não tem conhecimento de Deus. E é por isso que quando nós nos colocamos como filhos de Deus, nós chamamos inveja, nós chamamos rejeição, nós convidamos a perseguição a vir à nossa vida. É por isso que a vida do crente é uma vida muito mais difícil, sob todos os aspectos, do que a vida de uma pessoa que não tem temor de Deus. E a propósito, o texto está nos falando desse privilégio de sermos filhos de Deus, porque esse amor de Deus por nós é o que nos convida a sofrer por Ele, com galhardia, com ânimo, porque Ele nos ama. E esse amor nos protege em meio à rejeição que o mundo agora sente por nós. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. O mundo não reconhece a autoridade de Deus e fica muito chateado em saber que Deus tem filhos e nós somos filhos de Deus. Já parou para pensar nisso? Porque do nada, simplesmente que você está com a Bíblia, ou porque você canta algum louvor a Deus, ou porque você menciona a Deus, nem que seja de passagem assim, ou como se você fosse um judeu, porque você se parece com um judeu, a pessoa já tem um preconceito, um pé atrás, uma vontade de não estar perto de você. Versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, ou seja, a glorificação, a glória que é a promessa da adoção. A promessa da adoção, ela nos encaminha para a realidade da glorificação. A promessa e realidade, o fato de nós estarmos em uma nova posição. Nós tínhamos uma posição antes que era vivermos sem Deus no mundo. Agora vivemos na posição, nós somos filhos de Deus, e essa posição de sermos filhos de Deus nos encaminha à posição subsequente, adiante, que é um filho de Deus em estado de glória. Então a glória que nós falamos, onde está o irmão fulano, a irmã cicrana, foi para a glória. Então esse estado de glória é o que vem depois da adoção. Se você observou, nós estamos falando de um assunto que está absolutamente interligado, uma coisa está ligada à outra, e a glorificação é o próximo passo, é o próximo assunto. Deixa eu beber uma aguinha aqui. E como nós estamos vendo, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
Diz mais o texto: sabemos que quando ele se manifestar, essa glória absoluta, total e perfeita, a adoção, que nós vamos ver um pouquinho mais domingo, em muitas outras passagens, principalmente na carta aos Romanos, nós vamos ver ali o apóstolo Paulo, que é aquele a quem Deus revela o termo adoção. Deus revela a teologia da adoção em toda a Bíblia, mas Deus dá ao apóstolo Paulo essa palavra específica que nós veremos na carta aos Romanos domingo. Diz ainda a palavra do Senhor: sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele. O estado de Cristo é um estado de glória, o nosso estado será um estado de glória, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Vamos matar a saudade de quem sentimos falta a todo instante, e que o Espírito Santo nos consola da ausência de Jesus. E nós vamos finalmente ver como Jesus é, e matar a saudade de quem nós ainda não vimos pessoalmente, mas já habita em nosso entendimento, em nosso coração. E assim mesmo se purifica, versículo 3, e assim mesmo se purifica todo o que nele, diz o texto, tem esta esperança. Assim como ele é puro, nosso Senhor Jesus é puro, e nós já devemos estar a nos purificar a todo instante, e essa pureza para podermos nos encontrar com Ele limpos, porque Ele vem nos limpando. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, versículo 4, porque o pecado é a transgressão da lei. O Senhor Jesus obedeceu toda a lei, e por suas pisaduras, pelo caminho que Ele abriu, diz o profeta Isaías, nós somos curados da nossa desobediência, da nossa transgressão da lei. Versículo 5: sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. O Senhor Jesus é assim. Versículo 6: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Carece uma explicação, como diria minha avó, né? Carecer, o verbo precisar. Nós precisamos explicar que nós pecamos. Se você volta um pouquinho na própria primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 8, acharam? Você vai virar uma página que você encontra. O texto diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Nós dissemos, mas não há contradição. Você diz assim: a Bíblia não está a se contradizer, porque lá diz que a pessoa não pode pecar. Não, lá não está dizendo que a pessoa não pode pecar. Lá está dizendo que a pessoa não pode viver em pecado. Pecar é uma coisa, viver em pecado é outra, totalmente diferente. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, diz o texto, de toda injustiça. Versículo 10: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se você entendeu a explicação, você deve estar glorificando a Deus, você na internet também, né? Porque compreendeu que diariamente nós pecamos por palavras, por ações, por omissões. Domingo nós vamos ver que Moisés quase morre, e Zípora o salvou. A sua esposa, a esposa de Moisés, se chamava Zípora, e Zípora quer dizer pardal, pássaro. A provável significado da palavra Zípora em hebraico é pardal, pássaro. E Zípora salvou Moisés, o tirado das águas, de morrer nas mãos de Deus, não porque Moisés fez uma coisa errada, mas porque Moisés deixou de fazer uma coisa certa. Quem vai assistir domingo a mensagem, ou quem vai vir aqui na igreja, domingo à noite, se Deus permitir, vai ver o desvendar desse mistério. A resposta está em Êxodo capítulo 4.
E Moisés ia morrer não porque tinha feito uma coisa errada, mas porque ele foi negligente. Ele deixou de fazer uma coisa certa. E isso é até previsto no código nosso, no código, né, penal brasileiro. Existe a omissão de socorro, por exemplo. Você vê uma pessoa sofrendo e você não socorre, você foi omisso, você, né, praticou um crime. Então, Moisés, ele praticou um crime. Ele se omitiu. E Deus ia, porque a Bíblia diz, né, o Senhor Deus mandou revelar: a alma que pecar morrerá. E Moisés iria morrer. Justamente não por ter feito algo, mas por ter deixado de fazer o certo. Deixar de fazer o que é certo também é pecado e também mata. Você deixar de avisar alguém que tem uma gangue ali, esperando na esquina alguém para malvadar, e talvez até matar, aquela pessoa pode ser morta. Deixar de avisar, uma omissão, pode ser fatal. E Moisés quase morre. Não morreu porque Zípora, mulher sábia, mulher bênção, mulher de Deus, entrou na história e salvou o marido. Domingo à noite você vai saber como foi essa história. Então venham, né, aqueles que vão estar em casa, escutem em casa. A mensagem será transmitida provavelmente pelo Instagram. E continua a palavra do Senhor, mas só domingo. Hoje eu não vou dizer como foi a história. Mas se quiser saber, leia Êxodo capítulo 4 todinho, você vai saber como foi essa história. Filhinhos meus, capítulo 2 da carta de 1 João. Primeira carta de João. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, não é? Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele, e diz mais o texto, né? E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, é o nosso Senhor Jesus que resolve esse problema. Agora, de volta lá para 3 João, vamos, né, concluir o que, não é, a palavra do Senhor nos revela. No versículo 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Exemplo muito fácil de todo mundo entender. Um homem que se diga crente, ou uma mulher é mais difícil, né? De acontecer isso. Eu nunca vi um caso de uma mulher que tivesse duas famílias. Vocês já viram? Um caso de uma mulher que tenha duas famílias. Ela tem uma família, que ela tem os filhos, o marido dela, e ela tem outra família em outra cidade, onde ela tem também marido e outros filhos. Já viram isso? Eu nunca vi. Tem caso de mulher que tem dois maridos dentro de casa, mas isso é outro departamento. Dois maridos não, né? Que está em pecado de fornicação, mas isso é outro caso. Mas um caso de uma mulher que tenha duas famílias em duas cidades diferentes, eu nunca ouvi falar. Ou na mesma cidade, nunca ouvi falar. Mas os homens, muitos homens fazem isso, até homens que se dizem crentes. Tem a sua esposa e os filhos, vão na igreja, né, tal, não sei o quê. E em outra cidade, em outro bairro, ou em outro estado, pertinho, ou não tão perto da sua casa, né, tem lá outra família, outra mulher com outros filhos. E todo mundo só fica sabendo disso no dia do enterro, quando o sujeito morre. Aí vem as duas, três viúvas, ou aquele monte de órfãos, e todo mundo chorando, e começa a confusão, e o defunto apanha depois de morto. Já ouviram falar desse tipo de história? Eu já. E o fato é que, e é triste, muita gente acha engraçado, não é, né? É muito triste uma história dessa, mas isso vai ilustrar o que nós estamos dizendo. É possível um homem crente de verdade em Jesus, lavado e redimido de todos os seus pecados, ele ter duas ou três famílias, um pastor, por exemplo, e no dia, vamos dizer que eu morra, né? Valéria não quer isso, mas vamos dizer que amanhã eu morra, amanhã é sexta, no sábado é meu enterro. Aí está a Valéria aqui, meus filhos, vocês conhecem, Samuel e Vanessa, aí aparece outra, e aparece outra, e aparece mais 4 meninos, dois de cada uma. De 2 vira 6, né?
para dividir herança nenhuma, que não tem nada para deixar para ninguém. Mas vai ser uma confusão. E vocês aqui no meio, tentando apartar a briga, porque o pastor não era crente. Porque, irmãos, um crente, se ele tinha 2, 3 famílias, quando Deus converte o coração dele, ele vai ficar com uma família só. Por obra do Evangelho. Não porque ele é salvo por obras, mas porque o Evangelho é uma obra de Deus na vida do homem, e o homem convertido deixa o mal. E um mal como esse não é um mal, por exemplo, um homem que num determinado momento estava longe da sua esposa, ou uma esposa, e um e outro caíram em pecado. Se arrependeram, retornaram, confessaram, receberam perdão e continuam a sua vida. Isso é uma coisa. É disso que a Bíblia está falando. Isso pode acontecer com o crente. O que não pode acontecer com o crente é ele viver em pecado. Estar em pecado, na condição existencial de vida pecaminosa o tempo todo, a vida toda, para sempre. Isso é sinal de perdição, não é sinal de salvação. Não é legalismo, não é judaísmo, não é nada disso. É a verdade da palavra do Senhor. Você não pode viver em pecado. Agora vai acontecer de você pecar. E se você pecar, você tem advogado junto ao Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E todos esses pecados, do passado, do presente e do futuro, eles foram castigados em Jesus, para que você pudesse ser livre da condenação. E porque você diz que é livre da condenação? De volta lá para o Evangelho de João, para encerrar por hoje. No entanto, versículo 12, no entanto, a todos quantos, né, o receberam, na versão de vocês, nessa aqui do Stern diz, no entanto, a todos que o receberam, aos que depositaram confiança na pessoa e no poder dele, Jesus, ele lhes deu o direito de se tornarem, diz o texto, filhos de Deus. Versículo 13, não por causa da linhagem, no impulso físico, nem por, diz o texto, não é vontade humana, mas por causa de Deus. Da vontade de Deus é que nasce o crente. Da vontade de Deus é que o crente é filho de Deus. E se é uma nova condição, e se o próximo passo agora é a glorificação, só resta uma pergunta: alguém que é filho de Deus pode deixar de ser filho de Deus? Você é crente, pode deixar de ser crente? Você é uma filha de Deus, é que só tem mulheres hoje, né? Vocês são filhas de Deus, por Cristo Jesus o Senhor. Em algum momento das vidas de vocês podem deixar de serem filhas de Deus. Eu posso deixar de ser um filho de Deus? Vai que eu resolvo deixar de ser crente. Eu vou conseguir, como no exemplo aqui, manter 2, 3 famílias. Eu não tenho, mas vamos dizer que eu tivesse. Fosse um crente de verdade, eu não as teria, porque minha consciência não me deixaria em paz. Eu seria torturado todo dia pelos tortugos, os torturadores, né? Minha consciência doeria e eu não conseguiria me equilibrar numa corda bamba dessa. E é impossível um crente viver em pecado, porque ele foi lavado, purificado, transformado. E vejam, para concluir, né, para quem está na internet também, o livro do Apocalipse é lindo e tem um versículo maravilhoso. O livro do Apocalipse dá medo, tem hora, né? Mas o livro do Apocalipse é lindo, principalmente no começo e no final. No comecinho, capítulo 1, versículo 5, o livro do Apocalipse foi o Senhor Jesus que revelou para nós, para todas as pessoas que queiram saber, não é, como se processa o Evangelho. E esse é o versículo, um dos versículos que eu acho mais bonitos, que eu mais gosto, que mais deleita meu coração e minha vida como crente em Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Olhem, vejam bem quem é Jesus, né? Aquele que nos ama
Jesus nos ama. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O crente só peca se quiser. Antes de ser crente não tinha jeito, não tinha força, não tinha como a pessoa não pecar. A pessoa descrente, ela tem que pecar. Ela é o destino dela, no sentido, é fatal. O descrente, ele vive para isso, para morrer em seus pecados e portanto, ele peca cada dia mais. Mas nós crentes só pecamos se nós quisermos. Aí por isso que o nosso pecado é mais feio do que o pecado do descrente. O descrente está fazendo aquilo que é dele mesmo, a sua inclinação. Nós estamos fazendo uma coisa que nós não precisaríamos mais fazer. Nós fomos libertos dos nossos pecados. E é por isso que é tão chato chegar para Deus de novo e dizer para Deus: Senhor, olha, mais uma vez eu fiz aquele negócio e tal. Pensei, sabe Deus, né, o que se passa pela cabeça de nós crentes. E Deus perdoa tudo isso. Mas por que Deus é assim? Imaginem vocês que vocês tenham Deus como Salvador. Todo mundo aqui tem Deus como Salvador, amém? Amém. Imaginem vocês que vocês tenham Deus como Senhor. Deus é Senhor de todas as coisas, amém? Agora, não imaginem, vejam que vocês têm Deus como o quê? Hoje é adoção, então Deus como o nosso Pai, Deus como Pai. Agora imagina vocês, chega meu filho, eu tenho dois, né? O Samuel e a Vanessa, digamos que eu tivesse outro filho, o Josué, Abraão, tivesse outro nome da Bíblia. Oséias, fosse o nome do meu outro filho fosse Oséias, eu não tenho, mas imagine que eu tivesse. E ele chegasse hoje em casa, sujo, descalço, drogado, prostituído, todo destruído, com toda a sorte de misérias na sua vida, um monte de gente correndo atrás dele para matá-lo, porque ele tinha aprontado que só, e ele chegasse para mim e dissesse: papai, voltei para casa para escapar da morte. E eu te pergunto, o senhor tem vergonha de mim? Será quando a polícia chegasse para salvar, me ajudar a salvar esse filho, eu ia dizer que não conhecia ele, ou viesse uma reportagem perguntar: pastor, esse troço é seu filho, esse marginal é seu filho? Eu diria Tem vergonha dele? Eu diria não. Agora eu vou ensinar ele a ter vergonha dele mesmo. Mas porque Deus trabalha como um pai verdadeiro. Pode ser o pior filho da terra, o pior miserável desse mundo. O pai vai sentir muita dor, muito desconforto, muita tristeza, mas ele não vai negar que é filho dele. Vergonha nesse sentido. Não chegar uma hora assim que a pessoa está tão triste que diga: não é meu filho não, é meu filho. É a mesma coisa que Deus faz conosco, comigo, com vocês, com todo mundo que está ouvindo pela internet. Deus não nega que é nosso Pai, e é por isso que nós não perdemos a salvação. Se Deus negar em algum momento, o Senhor Jesus, nosso irmão mais velho, como está lá no dia do juízo, disser que não nos conhece, aí nós estamos perdidos. Não, esse não é meu irmão não. Mas se o Senhor Jesus nos conhecer, nós somos filhos do Pai. E realmente Deus não vai lançar um filho seu no inferno. Jamais. Aí é verdade. Agora não vamos dar vergonha para Deus, né? Não vamos viver uma vida tão esculhambada, como crentes em Jesus, que possamos chegar numa situação dessa, dando direito ao mundo de acusar Deus por nossa causa. Porque não sei se vocês estão entendendo, quando um filho é ruim, né, quem é a pessoa que é detratada, vilipendiada, tem seu nome sujo na praça, no sentido literal, vira um nome de vergonha, de escândalo, em uma cidade, em um lugar? Quem são as pessoas afetadas pelo comportamento de um filho?
Os pais, o pai e a mãe. Exatamente. Os pais vão sofrer por causa do comportamento do filho. Mas os pais não vão negar que aquela coisa é filho deles. Deus não vai negar jamais que nós somos filhos dele. Agora vamos ter um comportamento de filhos de Deus, libertos do pecado, próximos do Pai a cada dia, entre outras coisas, para não trazer vergonha ao nome do Senhor. Porque bem que o pai não negue e não tenha vergonha nesse sentido, não se envergonhe de dizer, meu filho, mas dentro dele está o coração assim esmagado, porque não criou. Qual pai e qual mãe criou um filho para um negócio desse? Nenhum, eu acho, suponho, né? E Deus muito menos. Deus não cria ninguém para nós sermos vergonha para o nome dele. Então, pessoal da internet, pessoal aqui, guardem em seu coração. E esse versículo lindo da palavra do Senhor. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Mas se você volta um pouquinho lá para 1 João, né? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, meu Deus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, diz o texto, somos filhos de Deus. De fato, grife isso, se tem uma caneta, grife, você tem fé em Jesus, você de fato é um filho de Deus. Não será, é filho de Deus, foi adotado. E tudo isso por adoção, porque filho de Deus, só o filho unigênito que é Jesus. Todos nós somos filhos adotados, adotivos. E o que tem a herança de um filho adotivo é diferente da herança do filho na carne? Não, né? Graças a Jesus, nosso irmão mais velho, a nossa herança é igual. Nós vamos receber o mesmo amor de Deus. Está lá em João, capítulo 17, versículo 24. Depois você dá uma olhadinha e você veja que o amor com que Deus amou a Jesus é o mesmo amor com o qual Deus nos ama. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Meu pedido de oração é que seja, vamos abrir só para levar para casa pensando, para você ver que coisa linda é esse amor, né? Pessoal da internet, abram a Bíblia também, se vocês quiserem. João 17, para quem não sabe, né? É a oração sacerdotal de Cristo. E diz a palavra do Senhor, a partir do 20, João 17, a partir do 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Ele está falando de nós. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste como também amaste a mim. Coisa linda, né? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Agora notem bem o detalhe, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. O amor de Deus por nós é o amor de Deus por Jesus, o mesmo amor, igualzinho, a mesma herança do filho adotivo e do filho unigênito. O amor de Deus por Jesus é o amor de Deus por nós. Glória a Deus. Amém, irmãos? Coisa linda, né? Irmã Valéria, qual o seu pedido? O meu pedido de oração é que o mundo aceite esse amor. Que todo mundo aceite esse amor no seu coração.
Irmã Valéria, qual o seu pedido de oração?